Amém. 1 de Coríntios capítulo 7. 1 de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 3. 1 de Coríntios 7, verso 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Em algumas versões diz assim, irmãos: o marido conceda à esposa o que é o seu dever. Está entendendo isso? E também, semelhantemente, a esposa conceda ao seu marido. E 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3, se você pegar o contexto do texto, se você pegar aqui e contextualizar, pegar todo o conteúdo do texto, você vai ver que está se falando sobre sexo, sobre relação sexual no casamento, sobre aquilo que Deus criou como sendo um memorial. E é isso que eu quero falar nesses primeiros minutos. O sexo no casamento como um memorial, como um altar de sangue que sara a família, ordena os filhos e cura, irmãos, uma casa. É dessa forma que nós precisamos entender. E eu quero ser bem objetivo aqui por causa do tempo. Irmãos, a gente tem que sair às vezes do romantismo que se criou em volta disso, para entender o propósito real do sexo. Porque se a gente for pegar muitos livros, muitas palavras, muitas mensagens, muitos pregadores brincam muito a respeito de tudo isso, e tudo tem o seu lugar. Eu não quero criticar ninguém, acho que tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu momento. Mas, irmãos, nós não podemos levar isso aqui só pelo lado da brincadeira, não podemos levar isso aqui só pelo lado do romantismo. Aí vem aquela questão, né? O homem é micro-ondas, a mulher é fogão de lenha, o homem é bebê, não sei o que lá. Irmão, tudo isso é parcialmente verdade. Tudo isso é uma verdade parcial, mas só tem uma verdade absoluta, irmãos. Independente da diferença fisiológica de uma mulher e da diferença fisiológica de um homem, das diferenças que eles têm na sua genética, na sua biologia, a diferença que eles têm no seu funcionamento hormonal, o que temos de comum, irmãos, que o sexo no casamento é um dever de ambos, e não deve ser praticado quando, irmãos, sabe, quando o marido merece. Você está merecendo, então nós vamos ter a nossa noite. Se ele não está merecendo, então eu vou castigá-lo. Isso é, irmão, do diabo. Isso foi Satanás que colocou na sua cabeça. Porque sexo, irmão, não tem a ver com mérito. Sexo não tem a ver com mérito, com merecimento. Tem a ver com dever, com uma ordenança de Deus para a família. E às vezes o que a gente entende? Que se romantizou tanto isso, então a gente entende que, sabe, irmãos, para que aconteça uma noite de relacionamento, uma noite de sexo, tudo tem que acontecer às mil maravilhas durante o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. Senão não acontece. Está errado, irmão. Está errado, irmã. Eu estava falando para minha esposa, eu gosto que ela fale também a respeito disso. Por quê? Porque as mulheres, né, trazem muito essa visão, e é uma visão, irmãos, correta, que o homem precisa ser mais romântico, que o homem precisa ser mais carinhoso. O que é a reclamação das mulheres? Eu sou pastor, irmão, eu sei. Meu marido só chega perto de mim para querer um negócio, né? Meu marido só me procura na hora do... Eu só sirvo para aquilo. Mas eu quero te dizer, minha irmã, tire isso da sua cabeça. Em nome de Jesus, crie no seu coração o entendimento que casamento é a expressão de Cristo e da igreja.
Casamento é a expressão de Cristo e a igreja. Lembra do que falamos ontem? Deixe os seus filhos verem vocês, sabe, brincando, sorrindo, dando um beijo. Isso é proteção para a sua casa, é proteção para os seus filhos. Filhos que crescem em lares, irmãos, de pais estruturados, de pais equilibrados, de pais fundamentados. Filhos que crescem em casas na rocha, onde a mulher está construída sobre o fundamento do marido. Falamos disso ontem, né? Quem não veio ontem precisa entender o que eu estou dizendo. Você ainda vai falar que o pastor Douglas está falando heresia. Fundamento é Cristo. A mulher precisa construir sobre o fundamento do marido, e os filhos precisam assistir isso acontecer. Isso é proteção para a sua casa. Então nós precisamos entender, irmãos, que o sexo vai além. Não estou dizendo que não tem que ter carinho, tem que ter romance, tem que ter, sabe, o pré. Mas não é só isso. O sexo, irmãos, não está ligado a romantismo, não está ligado a merecimento, está ligado a um dever do casal. Existe algo que é o sexo, que fora do casamento, a prática do sexo fora do casamento é proibido pela palavra, é pecado, irmão. Agora, a ausência dele dentro do casamento também é pecado. Quantos estão comigo aqui? A ausência de sexo, irmão, dentro do casamento é pecado. Quem está casado, irmãos, e não está vivendo sexualmente ativo, está em pecado. Você não está com um problema, você está com pecado. Ah, pastor, tu passava um problema. Não tem problema, irmão, é pecado, irmão, pecado. E problema é diferente de pecado. Às vezes o irmão vem falar: pastor, eu queria conversar com o senhor. Fala, querido, estou com um problema aí. Aí o problema é aquilo: pastor, umas contas, não estou conseguindo pagar, né? Estou tendo, sabe, isso e aquilo. Eu e a minha esposa estamos tendo uma dificuldade. Isso é problema. Agora vem uns e diz: eu estou com um problema. O que é, pastor? Eu caí com a minha colega do trabalho lá. Irmão, isso não é problema, isso é pecado. Então problema é uma coisa, pecado é outra coisa. Os dois nós vamos tratar, mas de forma diferente. Então a ausência de sexo no casamento não é um problema, é um pecado. E é lógico, irmãos, que nós precisamos pensar e entender que existem condições de enfermidades, condições de doenças, condições onde, né, uma série de coisas emocionais, uma série de condições biológicas estão ali acontecendo. Então a família, então o homem, a mulher tem que se ajuntar e entender isso. Mas eu estou dizendo, irmãos, em plena saúde do casal, está tudo bem com a saúde de vocês, irmãos, a ausência do sexo no casamento é pecado. Assim como a presença do sexo fora do casamento é pecado. E nós precisamos entender isso. E diz assim a Bíblia, vamos continuar lendo aqui, 1 Coríntios 7, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Eita! A mulher não tem poder, não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Por quê? Porque o corpo dela é do marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo. Por quê? Porque o corpo do marido é da sua esposa. E vem o texto dizendo: não vos priveis uns aos outros, não vos negueis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento. Então os dois têm que concordar. E por algum tempo, para vos dedicares à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Meu Deus, você está entendendo isso?
Então, irmãos, o seu corpo pertence à sua esposa. O seu corpo pertence à sua esposa. E a esposa, irmãos, tem um grande presente, que é o corpo do marido. E a esposa precisa desejar o corpo do marido. Ah, mas eu tomei que tá meio assim, irmão. Vai orar que vai dar certo. Nós precisamos entender propósito. A esposa precisa desejar o corpo do marido. Precisa desejar estar com o marido. Uma das coisas, falávamos ontem, que faz um homem ser governo, um homem ser sacerdote, irmãos, é ser desejado pela sua esposa. Tem marido, irmãos, que precisa fazer uma via crucis para poder chegar no sexo. Tem marido que precisa, irmãos, orar e jejuar 15 dias, 20 dias para poder chegar no finalmente. E parece que quando a esposa chega naquele lugar, está cumprindo só a obrigação de esposa para não ficar no pecado, mas como se fosse um fardo, né? Que vai durar 30 minutos, sei lá quantos minutos, e vai acabar e até os próximos 15 dias, 20 dias, 30 dias. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Irmãos, antigamente, a gente sabe, se você pegar na cultura dos hebreus, é muito importante. Indico para você a obra de Flávio Joséfos, A Cultura dos Hebreus, sabe? Uma coletânea de livros. Como é importante, irmãos, entender a cultura dos hebreus. Irmãos, os homens iam para a guerra. Os hebreus, os judeus, o povo de Deus, eles iam para a guerra. E voltavam da guerra, irmãos, sabe? Com as glórias daquela guerra, com o ouro que eles, sabe, pegavam como despojos, com o ouro, com a prata, com os animais, com os territórios alcançados. Mas a seu maior troféu, a sua maior recompensa era a sua esposa o esperando em casa, com um sorriso, com um abraço e certamente com uma noite, irmãos, uma não, 2, 3, 5, 20. Porque essa era a glória do marido, a esposa esperando. E um homem, irmãos, que saiu e lutou igual um leão, num campo de batalha, lutou as suas guerras, suou, se machucou, se feriu, venceu emocionalmente tanta coisa. Ele não tem que chegar em casa, irmão, e ter outra guerra para vencer a mulher. Está entendendo isso? Ele não pode chegar em casa, irmãos, e ter que botar a farda de novo e ter outra batalha para derrubar os principados, né, de dentro do lar, para poder ter a esposa. Na cultura dos hebreus, é isso que a gente tem que entender, irmãos. A mulher entendia: eu sou a coroa do meu esposo. Você está entendendo isso? A mulher entendia: eu sou o prêmio. Ah, eu não quero me ver assim, irmãs. As mulheres cristãs, dentro de uma cultura bíblica, precisa entender, irmãos, que o seu funcionamento não tem a ver com a mulher feminista, com a mulher modernista. Você é uma mulher de Deus. Está entendendo isso? E a Bíblia diz, irmãos, que a esposa é a glória do seu marido. Sabe o que é glória, irmãos? Glória é o reflexo. Quando esses homens voltavam da guerra, eles voltavam. E quando eles vinham, ali estavam suas esposas o esperando, entendendo que eles lutaram, batalharam, vencendo a guerra, elas estavam lá. Perdendo a guerra, elas também estavam lá. Para ter um momento, irmãos, onde os homens eram recuperados. Eles vinham destroçados e agora passavam um tempo, sabe, fora de batalhas. Eles não chegavam de uma batalha para ficar 2 dias em casa e voltar para outra guerra, porque eles tinham que ser equilibrados. E isso faz parte da cultura dos hebreus. Eles passavam um período em casa, não é para descansar fisicamente, é para dentro dos seus lares, junto com a sua esposa, serem equilibrados emocionalmente. E a esposa botava o marido no seu lugar novamente de equilíbrio, aonde junto com ela, equilibrando as relações sexuais, as batidas do coração, o equilíbrio do homem, a recuperação física,
do homem, a recuperação da sua integridade física, do seu emocional, até que estivessem prontos para uma próxima guerra. Quero dizer uma coisa para você: não mudou. O homem que é homem ainda sai, irmãos, de casa para matar um leão todo dia, para matar um gigante todo dia. E ali ele vai lutar, ele vai guerrear. E tem estresse, tem confusão, e tem problema, e tem guerra, e tem luta fora de casa, para poder ser o quê? Provedor, como diz ali o meu sósia, falou aqui antes de mim. Versão Douglas Rosa. O homem sai para ser provedor, o homem sai para cumprir o seu papel de protetor. E existem as suas guerras, existem as suas lutas, existem os seus momentos difíceis. Eu dizia para alguém ali atrás, irmãos, acho que é o pessoal de Rio Verde que está aqui, Deus abençoe a vida de vocês, dá um abraço ao pastor Kleber. Mas ontem à noite, depois da palavra, a gente falava sobre isso ali. E eu dizia: existem coisas, irmãos, problemas que eu nem passo para minha esposa. Ah, pastor, não tem que compartilhar tudo com a esposa, tudo que é de bom, irmãos, e tudo que de alguma forma ela pode me ajudar. Eu tenho alguns problemas que eu não passo para minha esposa, justamente para protegê-la de algumas coisas. Existem algumas frustrações, existem alguns problemas, algumas crises que eu passo sozinho. Existem algumas falas na igreja, existem algumas falas de alguns irmãos, existem algumas coisas que acontecem no meu trabalho, fora. Existem algumas coisas que acontecem nas nossas finanças, que eu falo: isso aqui é meu. Eu mato no peito e chuto pro gol. Minha esposa não precisa participar disso, porque vai ajudar o quê? A protegê-la, para que ela esteja emocionalmente bem, integralmente bem, para me ajudar em outra parte. Em outra parte, que é aquilo onde eu preciso mais. O que eu preciso, irmãos, é da minha esposa sorrindo. O que eu preciso é da minha esposa me amando. O que eu preciso é do abraço dela. Mais do que compartilhar problemas, que às vezes eu compartilho com o Espírito Santo, compartilho com o Senhor, às vezes compartilho com o meu pastor, mas alguns problemas eu não compartilho com ela para poupá-la, para que eu possa ter o seu sorriso, o seu carinho, o seu cuidado, para que ela esteja pronta para cuidar de mim naquilo que eu mais preciso dela. E eu não estou dizendo só de sexo, irmãos. Estou dizendo do seu sorriso, do seu abraço, do seu carinho. E isso nós precisamos. Então o homem continua saindo para a guerra, para a luta, problemas, dificuldade, crise, coisa explodindo para todo lado. E às vezes chega em casa, irmãos, e esse era o momento de encontrar uma esposa pronta para cuidar de você, para te fazer uma massagem nos ombros, para te preparar um banho quente, para poder ter uma noite de carinho, de amor, aonde você é equilibrado. Mas muitos homens, irmãos, vão ter que voltar para casa e forjar uma nova guerra em casa. E às vezes a guerra de casa está mais pesada que a guerra de fora. Às vezes está mais difícil, irmão, lutar com a esposa do que lutar com os problemas na rua, para poder convencer a esposa a ser esposa. Eu falei para você que eu queria ser prático. E eu não estou falando contra, irmãos, o romantismo, contra o amor, contra toda a preparação que precisa. Por isso que eu estou dizendo, eu estou falando para você algo que eu quero falar para você em meia hora, que eu tinha que falar em 4 horas. Toda essa questão existe, do emocional, do preparar a esposa. As mulheres sabem, né, que o marido precisa começar o dia com um bom dia, com um sorriso, tratando bem. Mas eu quero dizer, irmãos, tem dias que isso não vai funcionar. O marido, irmãos, também não pode ser, irmãos, o cavalo. Tem mulher, né, que esperava o príncipe do cavalo branco. O príncipe ficou, veio só o cavalo branco.
Antes de casar, a oração dela era: Deus, me dá o príncipe do cavalo branco. A oração deu errado, irmãos. O príncipe ficou, veio só o cavalo negro ainda. Não dá, querido, não funciona. Então, irmãos, todo equilíbrio dentro de um lar é necessário. Mas eu quero te dizer, esposa que está aqui, por que eu estou falando para a esposa, irmãos? Porque nessa questão sexual, essa dificuldade parte mais do lado da mulher. Tem dia que seu marido está mesmo grosso, ele está estressado, é porque a luta está difícil. E o seu papel não é aumentar a sua luta com o seu milindre. Seu papel não é aumentar a sua luta, irmão. Irmãs, o seu papel é ajudá-lo a diminuir o seu fardo. Meu marido hoje está grosso, está áspero, está aquilo. E talvez exista um motivo para aquela condição. É diferente do homem que é grosso. Aí você tem que tomar vergonha, cara, porque você é o protetor. O que ama, o que cuida, o que morre. Voltamos para a mensagem de ontem. Tem homem que é grosso, que é áspero, que é indecente, que é irritado, que é estressado. Foi o que falamos ontem. Para, irmão, chega. Toma jeito de homem, que cuida, que se posiciona, que resolve. Quando sua esposa vê você chegando em casa, o portão abrindo, o barulho do seu carro chegando, ela tem que entender: chegou a resposta que nós precisávamos. Os filhos têm que entender: chegou a solução dos nossos problemas. Não é chegou o opressor, chegou o machista. A mulher já treme: ai meu Deus, o estresse vai começar. Os filhos correm para debaixo da cama, o pai chegou. Irmãos, como eu amo chegar em casa e ver meus 2 meninos vir correndo, sabe, me receber no carro. E eu descer do carro, vinham os 2 me abraçar. A festa, a celebração deles. O pai chegou, a minha esposa me esperando com um sorriso, um beijo, um cafezinho quente. Isso é lar, irmãos. Então o homem tem que ser esse cara. O homem tem que ser, irmão, sabe aquele carro que você botou as rodas de 5.000? Lembra do que falamos ontem? Às vezes tem dívida para pagar, tem isso para acertar, tem nome sujo no banco. E aí recebe um dinheirinho, em vez de ir acertar a vida, ficar livre, irmãos, da perseguição, sabe? Perseguições. Não, vai comprar carro. Que carro, irmão? Anda de Fusca, anda de bicicleta. Mas tenha seu nome limpo, tenha integridade, querido. Mas sabe aquele, mesmo devendo aquele carro que você comprou, ainda botou uns jogos de roda bonito. Aí você foi trabalhar, sua mulher pegou ele, bateu ele. Vai, bonitão, idolatrar o carro. Aí tá uma confusão, a esposa te liga, diz: estou aqui na rua, tem uma coisa muito grave para te falar, bati o carro. Irmão, o homem que é homem tem que chegar lá. E não é chegar olhando para o carro, irmão. E não é chegando para quão o carro amassou. Minhas rodas de 5.000, será que trincou? Chegue no local, irmãos, e olhe para sua esposa. Olhe para os seus filhos. Como vocês estão? Vocês estão bem? Não interessa de quem é culpa, de quem não é culpa. Depois, se você tiver que, resolver alguma coisa nessa questão, se a esposa errou, falhou, você vai resolver isso depois, não é naquele momento. Vocês estão bem, os filhos estão bem. Então aí tem o dono do carro lá, a mulher, a sua esposa estava errada, e lá no outro carro tem um cara querendo engolir vocês vivos, e junta aquele tanto de gente, e vem polícia, e às vezes machucou alguém, vem o bombeiro. Tire a sua esposa desse lugar. Chame um amigo seu, um discípulo seu, ponha a sua esposa no carro, ponha os seus filhos no carro e mande eles embora. Vão embora daqui. Quem vai ficar aqui? O homem vai ficar aqui, eu resolvo. Não foi você que bateu o carro, mas você assume a culpa. De quem que é a culpa? Sou eu, a culpa é minha. Você não estava dirigindo. Eu estava dirigindo. Porque eu e minha esposa somos um só.
Proteja ela, manda ela embora. E você ali, irmãos, como parte mais forte, assume o problema. A natureza caída de Adão, por isso que nós falamos ontem dos filhos de Adão, apontam para sua esposa e dizem: a culpa é dela, a culpa desse relacionamento ruim é dela, a culpa do nosso fracasso financeiro é dela, a culpa do fracasso do meu ministério é dela. Foi assim que Adão, irmãos, procedeu. Mas quero dizer para você que o segundo Adão, segundo e último Adão, que a Bíblia chamou de Yeshua, que a Bíblia chamou de Jesus, olhou também para sua esposa, que é a igreja, e disse para o Pai: a culpa é minha. Eu morro para protegê-los, porque a culpa é minha. Por isso que você não é um filho de Adão, por isso que você é um filho de Cristo. Por isso que você é filho de Deus. A imagem e semelhança do primogênito de Cristo. Porque ele, olhando para a sua esposa, olhando para a sua noiva, disse ao Pai: a culpa é minha, pode me matar, eu morro para redimir o seu pecado. Isso é a essência protetiva do homem. Está entendendo? Então o homem tem que ter esse lugar. Mas a mulher, irmãos, tem que entender, sabe, que o homem precisa ser romântico sim, mas o homem não tem que ter uma batalha todo dia, irmão, para poder ter uma noite com você. Para com isso. E um dia é dor de cabeça, outro dia é TPM, outro dia é cansaço, outro dia é dor nas costas, outro dia marcou com a mamãe, outro dia não sei o que. Me ajuda. Conversa é essa? Tem muitos maridos dentro da igreja tendo que implorar para a esposa, enquanto você, esposa, deveria entender, irmãos, irmãs, que isso é honra. Seu corpo não te pertence, pertence ao seu marido. Ou seja, deixa ele te tocar, te observar, usufruir. Sabe, você olha isso, parece uma coisa assim. Não, irmão, a Bíblia nos ensina a fazer isso. Da mesma forma, a mulher tem que aprender a desejar o corpo do marido. Tem algumas mulheres que falam: ele só vem, quer fazer isso, quer fazer aquilo e tal. Mas as mulheres também, irmãos, nunca aprenderam a tocar os seus esposos, a olhar o seu corpo, a desejar o seu corpo, a ter uma noite diferente, algo que, sabe, que saia daquilo que você está fazendo desde que casou. O marido tem que aprender também, irmãos, que não chega lá já, né, irmão, na via de fato. Que não chega lá já, irmãos, não só durante o dia. Pastor, o senhor não acabou de falar que às vezes durante o dia a gente não consegue. Eu estou falando no momento. A hora que você deitar com a sua esposa, conversa com ela, elogia, ama. Saiba, irmãos, tocar o corpo de uma mulher. A Bíblia fala lá, irmão, Salomão falava lá: aprenda, irmãos, a beber do cálice. O que é isso, pastor, que o senhor está falando? É ceia? Não, irmão, nós precisávamos de mais tempo para falar isso. Mas Salomão fala isso. Depois você pega lá e lê Cantares capítulo 1. Ó, sunamita, o seu umbigo é como cálices. Por que será que serve cálice, irmão? Oh, pastor, isso aí não, irmão, isso aqui é Bíblia. Aprenda a encontrar os cachos de uva. Oh, sunamita, seus seios são como cachos de uva. Para que serve uva, irmão? Não é para botar debaixo do sutiã, não. Ah, pastor, que é o que, irmão? Você tem que largar de ser besta. Tem que aprender a conhecer o corpo da sua esposa e celebrar aquilo ali. Como Cristo é a igreja. Isso é santo, querido. Isso é santo. Até o elogio do homem é diferente. Às vezes fala assim: a mulher fala assim: meu marido não me elogia. Porque às vezes o elogio que você está esperando é você, sabe, cortar 1 centímetro da ponta do cabelo, e você querer que seu marido veja isso. Não vê, irmão, não vê. Não vê. Às vezes pintou a unha diferente, tirou o rosa claro, botou o rosa médio. Não vê, irmão.
Mas às vezes você sai do banheiro lá, né? Põe aquela lingerie e sai do banheiro. E o marido fala, ô, só pensa naquele irmão, homem é homem, deixa o homem ser homem, irmão. E fala, ei mulher, você tá boa hoje, hein? Esse é o elogio do homem, sinta-se elogiada. Esse é o elogio de um homem. Às vezes ele está falando isso, não vai ter aquilo que você está pensando naquele momento, mas é o que ele enxergou. Às vezes você colocou, né, um sutiã daqueles, mas deu uma turbinada, colocou as coisas mais altas. Epa! Aí você chega lá perto dele e fala, olha aí, vê aqui meu perfume novo. Aí ele já, opa! Aí ele enxergou e vai falar alguma coisa. Se não falar também, irmão, aprende a falar. Você é mudo ou você é bobo? Vou dizer para você, querido, o homem que sabe, fala pouco para a mulher, tem gente falando para ela por aí. E isso é uma verdade. No trabalho, às vezes, infelizmente, até na igreja. Sabia, irmã, que existem homens que elogiam a sua esposa na igreja, como existem mulheres que nos elogiam na igreja. E muitas vezes você entende que tem alguma coisa, sabe, que passou da espiritualidade. Porque, irmãos, você precisa falar para sua esposa. Sabe, irmãos, a Sunamita passava lá, ó, e o Salomãozão levantava e dizia, Sunamita, minha amada. Via ela de costa e dizia assim, olha, tu parece com as éguas dos carros de Faraó. E a Sunamita, ó, ficava feliz. Por quê? Porque entendia que esse é um elogio de um homem. O que ele está dizendo, irmão? Não era qualquer eguinha pangaré, não. As éguas de Faraó, irmãos, era a égua. A anca da bicha era, ó, pensa num animal selecionado. Pensa numa égua de raça, da anca larga. Não tinha um animal mais bonito, mais formoso, mais forte do que aquelas éguas que puxavam os carros de Faraó. E Salomão olhava, Sunamita, minha amada, desejada, tu és como as éguas dos carros de Faraó. Está dizendo, ô mulher gostosa. E a Sunamita, ó, estava pensando que a Sunamita falava para ele, ô grosso, ô grosso, tá me chamando de égua? É o elogio do homem, irmão. É o elogio do homem. Aprenda a ver o homem como homem. Esse é o elogio do homem. O que ele vai elogiar é isso. O que ele vai elogiar são as suas curvas. O que ele vai elogiar, sabe, é o seu cheiro. Esse é o homem. Não pense que você vai botar um sapato de oncinha e ele vai olhar e vai falar, que sapatinho bonito, lindo, sapato novo. O homem não olha para o sapato de oncinha, irmão, é outra mulher que olha e elogia. Por isso que dizem que mulher se veste para outra mulher. O homem está nem aí para o seu sapato de oncinha. Quer saber da onça? Isso é uma verdade, querido. Nós precisamos entender. Você não pode se privar. Tem mulheres tão espirituais e na igreja estão pregando, e na igreja estão ensinando, e na igreja estão louvando, e na igreja estão dirigindo intercessão, estão dirigindo louvor, estão dirigindo grupos familiares, estão pregando para mulheres. E em casa, irmãos, tem um mês que não se deita com seu marido. Você está ministrando em pecado. Você está cantando em pecado. Você está ensinando em pecado. Coisas que você não tem autoridade para ensinar. Por isso que as palavras se tornam vazias. Porque uma palavra tem peso, não é na profundidade do seu ensino, é na profundidade das suas vivências.
As coisas têm peso, irmãos, não é quando você tem um ensino rebuscado, é quando você tem uma vida rebuscada. É quando você tem autoridade pela prática naquilo que você está falando. Porque a Bíblia diz que Jesus fazia e ensinava. Jesus só ensinava aquilo que ele fez. Se você não faz, não adianta você ensinar. Ah, pastor, mas meu marido é ímpio, o problema é seu. Agora você vai precisar, irmão, orar dobrado e trazer o ímpio para a igreja. Mas ainda assim ele é seu marido. E ainda assim o seu corpo pertence a ele. E o marido precisa entender esse movimento do corpo feminino. Precisa, irmãos, antes de chegar às vias de fato. Ia falar umas coisas aqui, mas estou me contendo. Antes de chegar às vias de fato, irmãos, o marido precisa conhecer o corpo da mulher. Conhecer o aquecimento, conhecer, a parte hormonal da mulher chegar em equilíbrio. Eu estou dizendo para você, irmão, aprenda a beber no cálice. Tem o cálice de Cristo, que é o cálice da salvação, e tem o cálice da mulher, da sua esposa, que tem tudo a ver com ceia, sabia disso? Você sabia que para os hebreus, para os judeus messiânicos, ou seja, aqueles que acreditam em Cristo, a Santa Ceia é um memorial para a volta de Cristo, e o sexo é um memorial, é um culto do casamento. É um memorial, é o altar de sangue do casamento. Você sabia que existe uma prática no meio dos judeus messiânicos, não é uma lei, mas é uma prática que um homem e uma mulher casados não podem ficar mais de 3 dias sem ter relação sexual. Sabia disso? Esse é o povo de Deus, irmãos. Não pode passar mais de 3 dias sem ter relação sexual. Porque, irmãos, o homem entra em disfunção, em desequilíbrio. Porque aquela que é capaz de equilibrá-lo, de trazer a sua integridade emocional para o lugar. Irmãos, eu e minha esposa, a gente conversa muito sobre isso. Às vezes você vê um homem enjoado, um homem nervoso, um homem ranzinza, aí você não sabe por quê, irmã, larga de ser boba. Entregue a ele o que é de direito, você vai ver um docinho. E não quer dizer que o homem só quer saber disso, irmã. Isso é Bíblia. Isso é o culto. Nós, se entendermos que marido e mulher é Cristo e a igreja na terra, acabou os problemas. O que a igreja faz? A igreja adora. O que a igreja, que representa a esposa, a mulher, faz? A igreja adora, a igreja se entrega. E o marido estabelece autoridade, poder, governo. O que a igreja faz? Se entrega. E deixa eu te falar uma coisa, o que a Bíblia vem nos chamando em todo momento? Quantas vezes você que é pastor já pregou sobre isso? Sobre intimidade. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos ter intimidade com Deus. Porque na intimidade com Deus, a ansiedade, a depressão, o medo, a culpa vai embora. Porque na intimidade com Deus, os grilhões, os pecados, os grilhões são quebrados, o pecado é perdoado, a restauração vem. Nós precisamos ter intimidade com Deus, porque na intimidade da igreja com Deus, existe a manifestação do propósito, existe a manifestação da identidade. Tudo tem a ver com intimidade. Então o que uma igreja no propósito, uma igreja madura, uma igreja de Cristo verdadeira procura? Intimidade com o noivo, intimidade com o seu marido, que é Jesus. Então como que uma mulher que é a igreja não quer ter intimidade com o seu marido, que representa o cabeça, Cristo no seu lar, e não entende que nessa intimidade do sexo, do altar de sangue, existe cura, libertação, manifestação de identidade, cura sobre os filhos, cura sobre ansiedade, cura sobre depressão, cura sobre orfandade, cura sobre rejeição. Tudo isso está embutido, irmãos, num relacionamento sexual, quando ele se torna um culto a Deus. E se você entende isso, acabou.
Se eu como igreja desejo estar com o meu esposo todos os dias, desejo orar, me entregar, buscá-lo todos os dias, eu como esposa preciso desejar estar com meu marido sempre. Você está entendendo isso? Sempre que você tem uma relação sexual, existe um derramar de sangue, sempre. São microvasos que se rompem, existe derramar de sangue em qualquer relação sexual. E esse é o altar de sangue. Esse é um culto a Deus, que ordena os filhos, fecha as brechas, tira uma mulher, irmãos, da depressão, tira um homem, irmãos, sabe, da rejeição, da orfandade. Por isso que o Senhor falou: não se recusem um ao outro, a não ser por curto prazo. E se os dois concordarem, mulher que vem, irmãos, muita espiritualidade, vou ficar 30 dias afastada de você, porque Deus mandou. Pode mandar fogo, irmão, que é fogo estranho. Pode chutar que é laço. É macumba. Deus mandou, e o marido vai falar: que história é essa? Você não mandou, não falou nada para mim. Diz, irmãos, que só pode se interromper sexo quando Deus fala com os dois, com mútuo consentimento. O homem concorda, a mulher concorda. 1 semana, 10 dias, 15 dias, tá bom, irmão, já orou bastante. E diz ali, por curto prazo de tempo, e depois se juntem novamente. Sabe para quê, irmãos? Para que Satanás não vos tente por causa da sua incontinência, sua falta. Ou seja, irmãos, a falta de sexo vai levar a esposa e vai levar o marido, irmãos, para a boca do dragão. Está entendendo isso? Tem muita mulher que caiu em adultério, tem muita mulher que se perdeu por causa da ausência, da omissão do marido, por causa do desejo do marido. Porque tem marido também, irmãos, que é frio, que não deseja a sua esposa. Não podemos falar dos pecados aqui, que era mais um período. Eu já botei 5 períodos na conferência, falar sobre pecados sexuais, como a pornografia, por exemplo. Como isso destrói a integridade de uma casa, dos filhos. Como isso persegue a sua geração. Como isso rouba o desejo que você tem pela sua esposa. E tem mulheres, irmãos, que estão empurrando o homem para o adultério. Alguns homens, isso não justifica, é pecado, mas alguns homens caíram em adultério. E você vai conversar com a família, vai conversar com a esposa, e o marido vai falar: pastor, minha esposa ficava 3 meses sem se deitar comigo. Minha esposa tal. Você vai ver, irmãos, o homem também não era aquela bela presença. Não era um belo homem, mas não justifica, irmão, nem a mulher ficar 3 meses sem deitar com ele. Isso, gente, eu estou falando casal na igreja. E nem justifica ele também ter caído em adultério por causa disso. Uma coisa não justifica a outra. Mas o que eu quero dizer? Os dois têm culpa igual. Um homem que adulterou tem 50% de culpa. E uma mulher que ficou 3 meses se negando ao homem tem o outro 50% de culpa do adultério. Porque você está empurrando o seu marido. A Bíblia fala: Satanás vai tentá-lo pela incontinência. E ele vai cair, não vai aguentar. Por quê? Porque não se trata de sem vergonhice, não se trata de hormônios à flor da pele, se trata de propósito que está se desfacelando. Se trata, irmãos, de cadeias espirituais, aonde um homem desprotegido, a mulher desprotegida, não tem a ver com desejo, com hormônio, com, safadeza, sem vergonhice. Tem a ver com cadeias espirituais. Um homem descoberto pela ação sexual da esposa se torna um homem desprovido. Ele está espiritualmente aberto. Se ele não for um homem guerreiro de oração dia e noite, você sabe se seu marido é ou não. Se ele não for, irmão, um ninja da oração, ele vai cair. Só tem dia e hora.
E não é sentido só porque ele decidiu fazer, é porque ele está tão descoberto espiritualmente que numa ação, num contra-ataque de principados e potestades, ele não vai ficar de pé. Então a mulher sábia edifica a sua casa. Ele não merece, não tem merecido, não é porque ele merece, é porque Deus me mandou ser o esteio do meu marido e edificar a minha casa. Está entendendo isso, irmão? Mulheres, quando a gente fala de prostituição, e a gente olha assim, prostitutas, aí você já pensa numa mulher, né? Na rua. Você fala de prostituta, você já pensa num lugar vulgar, num lugar sujo, num lugar de pecado, num motel, numa rua, numa esquina, uma mulher lá toda desfigurada, prostituta. Aí você vai para o dicionário, é assim que a gente tem que estudar o que é prostituição. Prostituição, vamos pegar uma orelha e vamos ver. É você dar, sabe, o seu corpo. É você pagar com o seu corpo qualquer tipo de benefício. Qualquer coisa que você queira. É você então dar o seu corpo em troca de dinheiro. É você dar o seu corpo em troca de um favor. É você dar o seu corpo em troca de um presente. É você dar o seu corpo em troca de qualquer coisa. Isso é prostituição. Aí eu ministrando para as mulheres lá na igreja, perguntei: quantas prostitutas temos aqui nessa manhã? Abriram um olho desse tamanho. Que isso, pastor? O senhor ficou doido? Não, irmão. Existe a prostituição marital. Mulheres que levam o marido ali. Vai me dar? Te dou também. Não vai dar não? Dorme no sofá, infeliz. Vamos viajar? Aí vai ter, hein? Não vamos viajar? Vai fazer a festa do menino? Não vai fazer a festa do menino? Vai comprar o sofá novo? Vai me dar aquele vestido que eu gostei? Vai fazer o que eu estou falando? E aí, irmãos, vai levando o marido nisso. E os filhos de Adão, lembra de ontem? Manipulados pela manipulação das filhas de Eva, manipulação e sensualidade, faz tudo, irmão. Faz tudo. Se endivida da forma que não pode, arruma viagem, arruma a festa do menino, arruma casa, constrói quando não pode, muda quando isso, faz o que quiser, irmão, porque ele está encantado pela manipulação da esposa e pela sensualidade da esposa. Ele está louco naquilo ali. Aí de duas uma, irmãos, vem uma ação de principado, leva o cara para fora, ele vai pintar e bordar e meter o pé na família e virar um adúltero assumido. Ou então ele vira, irmãos, um poodle na coleira. Essa é a verdade. Dentro de igreja está cheio. O cara não faz nada sem perguntar para a mulher. Eu chego direto e falo: meu irmão, que tipo de homem você é, cara? Que tipo de homem você é? Você não vai tomar um lanche sem perguntar para sua mulher se ela concorda. É você que decide, cara. Você não dá uma oferta na igreja sem perguntar para a mulher se pode. Que tipo de homem que você é? Se Deus falou com você que é para ofertar, e a sua mulher falou que não é para ofertar, escute Deus e oferte. Quando o Senhor vem falar com Adão, lá em Gênesis 3:17, diz assim: porque ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore, maldita é a terra por tua causa. Porque tu, em vez de ouvir a mim, ouviu a mulher. Está entendendo? Então eu estou falando para os dois lados, irmãos. Prostituição marital, dentro do casamento. A mulher se move como uma prostituta. Pô, já tem 3 dias, em 4 dias que o maridão está um gatinho, ó. Bonitinho, educado, tal, não sei o quê. Está merecendo. Não é dessa forma, irmãos, que você, irmãs, que você vai ter um homem de verdade. 1 Pedro diz: ganhe o seu marido calada. Quanto menos você falar
E quanto mais você ser, mais o seu marido vai mudar. A palavra do Senhor fala: ganhe o seu marido calada. Ganhe o seu marido pelo seu comportamento, pela sua atitude. Não por aquilo que você fala, mas por aquilo que você faz, por aquilo que você se torna. A Bíblia, preciso sair desse lugar aqui, meu Jesus amado. A Bíblia diz que Efésios, deixa eu ler esses dois textos aqui. Efésios 4 diz assim: Efésios 4, 26. Irai-vos e não, joga lá, irai-vos e não pequeis. Irai-vos, na minha versão diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabia que você pode irar e ainda não é um pecado? Irai-vos, mas não pequeis. Às vezes você fica indignado, querido. Você fica indignado com aquilo que sua esposa fez. Você fica indignado com aquilo que seu marido fez. Mas que homem miserável. Homens, irmãos, a gente precisa falar disso também. Homem suvina, né? Que não abre a mão para nada, irmão. Sabe, que trata a mulher meio que num cativeiro. Mulher não pode comprar nada, não pode ter nada, não pode ter um perfume, não pode ter uma roupa nova, não pode. Irmão, mulher gosta dessas coisas. E o cara também quer ver a mulher bonita, mas não compra um perfume, não compra nem bijuteria, não compra um sapato novo, não compra um vestido novo, não compra, né, uma calcinha top daquela das galáxias. E a mulher tem que se virar do jeito que é, irmão, lá dos retalhos que tem, sabe? E a mulher, irmãos, quando ela, sabe, tem que sair meio tilanga assim, ela fica, sabe, com a autoestima baixa. E aí você vai se lascar. Então, irmão, né, como diz o Cláudio Duarte, mulher bonita custa caro. Nas brincadeiras dele lá ele fala isso. É lógico, irmãos, que você não vai gastar o que você não tem. Mas, e a mulher precisa entender isso. Quando o marido realmente tem, não tem, irmãos, a mulher sabe e edifica a sua casa. Esse ponto eu tenho batido muito. Não faça o seu marido gastar o que ele não tem. Não faça seu marido construir. Não faça seu marido pagar uma viagem. Não faça o seu marido pagar uma festa. Se você não tem, ele está endividado, ajude o seu marido a pagar as contas. Isso é digno. Isso é reto. Depois que pagou, depois que equilibrou, depois que organizou, depois que trouxe honra sobre a casa. A mulher virtuosa faz o seu marido ser elogiado à porta da cidade. Que homem devedor, irmãos, que é elogiado. Que homem devedor, que tem honra na porta da cidade, ele é maldito na porta da cidade. Tem falácia lá, diz que é crente, diz que é pastor, mas é um picareta. Como tem, deve a cidade inteira. Eu recebo, irmãos, na minha igreja, gente que vai lá na porta falar comigo, ó, tem um membro da sua igreja aí, diz que ele é daí, o fulano de tal. Eu falo, é pior que é. Está devendo 3 meses lá na loja, pastor, e aí? Como se eu fosse responsável por isso. Mas tem. Mas o cara está lá viajando, a mulher está lá infernizando. Mulher sábia fala, nós não vamos fazer festa de menino, nós não vamos construir, não vai trocar piso, não vai comprar o sofá novo, não vai fazer nada. Você vai pagar suas contas, você vai limpar o seu nome, vai trazer dignidade sobre a nossa casa e nossos filhos. Aí fala, ô mulher abençoada. Mas se você tem uma condição, irmão, honre seus filhos, honre a sua esposa, presenteie a sua esposa, dê a sua esposa, sabe, condições de ficar linda, bonita, perfumada, cheirosa para você. Abençoe a vida dela, em nome de Jesus. Sai desse lugar, né, de muquirana, suvina. Irai-vos, mas não pequeis. Quando que eu vou irar e não vou pecar?
diz aí o texto: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irmãos, não se ponha o sol. Sabe o que é isso? O sol não pode se colocar, ou seja, o dia não pode acabar debaixo da sua ira. Brigou com a esposa? Antes do findar do dia, conserta. Para quê? Para que a sua ira não se torne pecado. Irai-vos. Estou indignado com meu marido. Que homem miserável. Estou indignado com a minha esposa. Que mulher fria. Indignou, falou, brigou. Antes do sol se pôr, antes da virada do dia, conserte. Converse. Peça perdão. Orem juntos. E faz a festa, irmão. Resolve as coisas. Aí diz assim o próximo versículo, verso 27. Não deis lugar ao diabo. Então, quando você permite que o sol se ponha sobre a sua ira, você faz o quê? Diga: dou lugar ao diabo. Irmãos, presta atenção aqui, não perde o foco não. Entende o que eu vou falar para você. A Bíblia diz em Salmo 115: os céus são os céus do Senhor, mas a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. Deus deu a terra aos homens e não deu nada para o diabo. O diabo não tem legalidade. O diabo não tem lugar para agir na terra e nem nos homens, a não ser que você dê esse lugar a ele. Por isso que a Bíblia fala: não dê lugar ao diabo. Filhos, não dê lugar ao diabo. Não dê ao diabo o que eu não dei. Eu não dei lugar ao diabo. Eu não dei legalidade para ele agir na terra e nem nos homens. Eu não dei. Não, a minha igreja não pode dar a Satanás aquilo que eu não dei. E como que você, como eu, como nós damos lugar a Satanás? Quando nós iramos e pecamos. Você pode irar e não pecar, mas quando você ira e depois da ira você peca, o próximo versículo, você deu lugar a Satanás. Ou seja, o diabo está tocando a terra através da sua vida. Não saia do seu leito, homem. Não saia do seu leito, mulher. Toda vez que um homem, irmãos, sai do seu leito e abandona o seu leito por causa de intriga, de briga, de confusão, o sol se pôs sobre a sua ira. O homem irado está no sofá. O homem irado está na casa da mãe. E ao lado da sua esposa, o que diz a Bíblia? Deu lugar ao diabo. Então o seu lugar agora é do diabo. Existe um demônio dormindo com a sua esposa na sua cama, ocupando o lugar que você deu e que o Senhor falou: não faça isso. Pegou? A mulher é a mesma coisa. Mulher não dorme fora da cama, aconteça o que acontecer. Mulher não sai da sua cama, para a casa da mãe, para a casa da tia, para a casa da irmã, para o sofá. Porque o sol está se pondo, o dia vai virar. Eu estou irada, mas ainda pode acabar o dia em paz. É só você orar, consertar e namorar. É uma atitude. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. O sol se pôs sobre a minha ira, então eu pequei. E no meu pecado e na minha ira eu deixei a minha cama. Verso seguinte: deu lugar ao diabo. No seu lugar existe um demônio. E você saiu da sua cama e uma demônia dorme lá com seu marido. Sabe, irmãos, incitando no homem e na mulher ações de pornografia, ações de masturbação, ações, porque é nesse momento que o homem pensa, é nesse momento que a mulher pensa: meu marido não me quer, meu marido não me ama, minha mulher é isso, tal.
então eu vou largar disso. Aí vai para masturbação, aí vai para o celular, para a internet, para pornografia, para a sala de bate-papo, para o capeta A4. Sabe por quê, irmãos? Porque você deu lugar ao diabo. E o Senhor falou: não faça isso. Está entendendo? Casamento, irmãos, lembre dos hebreus. A ceia, hebreus, judeus messiânicos, a ceia é um memorial da cruz. Fazer isso até que ele venha. E o sexo é um memorial da família. Fazer isso até que ele venha. Sabia que existe essa comemoração? O sexo para os judeus messiânicos é o culto, é o memorial como a ceia. Existe essa prática, esse entendimento, porque nele existe cura. Homem e mulher precisam se encontrar. Homem e mulher precisam sair de um lugar como esse e falar: poxa, está tudo errado. Homem e mulher, irmãos, deu a hora de ir para a cama, precisa largar celular, largar WhatsApp, largar bate-papo, largar não sei o que, largar serviço. E deitar com a sua esposa, e deitar com o seu marido. Eu não estou com sono ainda, irmão, abraça e fica lá quietinho os dois. Vai dar rock daqui a pouco, irmão. Botar os meninos na cama mais cedo, né? Como a gente tem essa luta, eu e a Karine, né? Nossos meninos, dá 11 horas, está pegando fogo. Tem dia que é 11h30, meia-noite, eles estão lá. Eu falo: Jesus amado, dá um ansiolítico para esses meninos santos aí, Deus. Põe esses meninos para dormir, senão vai acabar com a minha festa, Jesus. Aí nós vamos nos sentindo cansados, né, irmão? Acordou cedo, trabalhou, vou ficando cansado, minha esposa vai ficando cansada. 11h30, o menino está acordado, meia-noite. Eu falei: meu Deus. Aí, irmão, sabe? Não sei se é coisa de criança mesmo, com certeza é, mas eu brinco assim que eu dei a volta no diabo. Aí eu chego em casa para almoçar. E a Karine vai deixar os meninos na escola. Aí eu falei: é essa hora que os meninos não estão na escola. Então você vai lá levar os meninos para a escola e volta para casa. E a gente almoça e eu te espero. E a gente harmoniza e eu volto para o trabalho. Oh, irmão, e ficou bom, hein? Que a gente não está cansado, o menino não está em casa. Sabe por quê, irmão? Você tem que dar seu jeito. Porque você tem hora, tem tudo organizado. Você não pode faltar ao trabalho, você não pode faltar à igreja, você não pode faltar ao curso de inglês, você não pode faltar não sei o que, não pode faltar ao curso de música, ao conservatório, a não sei o que, irmãos. E você não tem compromisso com seu relacionamento sexual, é fria. Você tem que ter compromisso com isso, com aquilo que verdadeiramente faz diferença. Mais do que conservatório, mais do que informática, mais do que curso de inglês, mais do que trabalho, o que realmente faz diferença. Invista em você e na sua esposa, irmãos. Tenha um tempo com ela, frequente. Está entendendo isso? Amém, irmãos? Acho que acabou o tempo, né? Vamos terminar? Vocês me dão mais 15 minutos? Hã? Feche seus olhos, deixa eu orar um pouquinho para consolidar isso no coração de vocês. Senhor, em nome de Jesus, oramos, Pai, para que o Senhor possa nos tocar, Pai, com o Teu fogo, nos tocar com a Tua presença, e possa consolidar essas palavras, Pai, no coração de cada um de nós.
Pai, que nós possamos entender as nossas falhas como marido e nossas falhas como esposa. Que nós possamos adentrar esse lugar, Deus, de dar ao marido o que é dele e o marido dar à esposa o que é dela. Senhor, só amar não basta. Só desejar, só gostar não basta. É preciso cumprir propósito. É preciso estar na condição e no lugar certo. Nos ajuda, Deus, a entender o propósito da aliança, do matrimônio, do casamento, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, consolida isso no coração dos meus irmãos, no meu coração, na minha vida também, Pai. Muitas vezes, Pai, nós amamos a nossa esposa, a esposa ama o marido, ama, não viveria sem ele. Muitas vezes, Pai, nós temos visto, Pai, alguns velórios de mulheres que perderam o seu esposo cedo, de maridos que perderam a sua esposa cedo, e ali choram e choram, choram de remorso, porque nesse momento, olhando o seu cônjuge num caixão, vão dizer: como eu amava esse homem, como eu amava essa mulher, porque eu fui tão idiota, porque eu fui tão tolo, Deus, porque eu fui tão bobo, porque eu briguei por coisas tão pequenas, porque eu não falei para ele quando eu desejei falar que o amava, que eu desejava, porque eu não falei para ela que ela é a mulher da minha vida, a mulher da minha aliança, a mulher da minha mocidade, porque eu não dei a essa mulher o que ela merecia, não a tratei como uma rainha, como uma mulher que precisa ser amada, cuidada, promovida. Meu Deus, muitos casais na tua casa, meu Pai, que amam, não falta amor, Deus, que amam um ao outro, mas não sabem trabalhar nos seus papéis, mas não sabem se colocar no lugar certo, e por isso estão, Senhor, sendo destruídos, porque tua palavra diz que meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, lhe falta um posicionamento correto. Por isso nessa manhã nós oramos, Pai, para que além do amor, além da paixão, além do fogo, venha o entendimento na vida do casal, para que possam, no nome de Jesus, esposo entrar no lugar de esposa e esposa no lugar de esposa, para que possam ser como Cristo e a igreja e estabelecerem filhos fortes, e uma nação seja fortalecida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos fazer aqui, irmão, viu? Josué capítulo 5. Tem coisa que vale a pena, irmãos, a gente gastar tempo. Tem coisas que na vida não tem preço, a gente precisa, sabe, diante da palavra do Senhor. Josué capítulo 5 diz assim, eu só quero dar uma breve introdução. Aqui Josué estava na fronteira da terra de Canaã, ia entrar com seus filhos, com aqueles que o Senhor havia dado, a eles. No capítulo antes, irmãos, o Senhor fala assim, duas coisas importantes para Josué. A primeira delas é o seguinte: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. A outra coisa que Deus fala importante para Josué é o seguinte: coloque os olhos sobre a arca, e não esteja tão perto dela, tão próximo dela, mas esteja, sabe, a uma certa distância, mas não a percam de vista. Seus olhos não podem sair da arca. A arca representa a presença do Senhor no meio de um povo, porque o lugar onde vocês vão passar, o lugar por onde vocês hão de passar, vocês nunca passaram antes. Aquilo que Deus está nos levando a viver, irmãos, são lugares onde nunca passamos antes.
São lugares no Espírito em que entraremos nesses próximos dias, meses, anos que nós não conhecemos. Lugares de autoridade, lugares de conquistas, lugares de bênção. Amém? E aí o Senhor prepara esse grupo e diz assim, em Josué 5: sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desde o lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desanimou-lhes o coração, não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faz faca de pedra, e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra, e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Por 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado, que lhes não havia de deixar e ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Verso 7: porém em seu lugar pôs os seus filhos, e esse Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidado toda a nação, ficaram no seu lugar, quietinhos no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até os dias de hoje. Amém? Vou até fechar aqui meu iPad para não... Irmãos, esse texto vai falar que existia um povo que saiu do Egito, e desses homens que saíram do Egito, diz a Bíblia que eles saíram circuncidados. O que era a circuncisão? A circuncisão era o remover de pele, do excesso de pele, da extremidade do órgão sexual masculino, né? Se você pega o pênis, a genitália masculina tem um excesso de pele, e a circuncisão é a cirurgia que hoje é chamada de fimose. Era remover aquela pele, aquele excesso de pele do órgão sexual masculino. E isso a Bíblia fala lá desde o livro de Gênesis, né? Gênesis 17 vai falar sobre isso, sobre a lei da circuncisão, que os filhos de Israel, os filhos dos hebreus precisavam ser circuncidados, e isso era uma conexão de aliança entre os homens e o Senhor. O que diz a palavra? Que o povo que saiu do Egito, eles saíram circuncidados, mas o povo que nasceu no deserto, eles estavam incircuncisos. Lembram-se que eles saíram do Egito e eles caminharam pelo deserto por 40 anos. Nesses 40 anos, Deus fez questão de matar, de permitir com que morresse na terra ali do deserto todos aqueles homens que saíram e que não tiveram de coragem de obedecer a Deus e entrar na terra que manava leite e mel. Eles já tinham chegado na fronteira da terra e resolveram não entrar, então voltaram para o deserto. Mas no deserto nasceu uma nova geração de homens não circuncidados. Esses que nasceram no deserto, que eram aqueles que iam entrar na terra, eram incircuncisos. Então Josué, diante daquelas muralhas agora, diante das muralhas de Jericó, depois de haver passado o Jordão, o Senhor chega para ele e fala: Josué, faz faca de pedra, faca de pederneira, e circuncida toda a nação de Israel em Gibeate e Aralote. E aí ele começa a fazer isso. Irmãos, o que eu quero dizer para você? A circuncisão é feita pelo Pai, e a circuncisão é remover carne. A circuncisão é derramar o sangue, fazer
uma marca. Para quê? Para que um filho receba destino. Para que um filho receba destino. Quando você vê a Bíblia falando, e nós falamos um pouco disso ontem, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se tornará com sua esposa uma só carne. Este homem que deixa o pai e a mãe, né? Marcelo falou um pouco disso aqui. Ele está saindo de uma condição de filho, para entrar numa condição de homem, para entrar numa condição de provedor, para entrar numa condição de protetor, para entrar numa condição de esposo. Deixará o homem pai e mãe. E ele está indo para onde? Para o casamento. E esse deixar pai e mãe, há uma ruptura. Irmãos, e toda ruptura gera crescimento. Você já viu como numa criança nasce um bebê? Ele está sendo ali no ventre da mãe, no útero, né, materno, no ventre da mãe, ele está sendo alimentado, ele não precisa fazer força nenhuma. Ele não precisa fazer força nenhuma, nem para respirar, nem para se alimentar, nem para defecar. Tudo vem ali pelas trocas da mãe, vem pelo um cordão umbilical. Mas quando a criança nasce, né, eu lembro o Heitor, quando foi tirado do ventre da Karina, eu estava ali acompanhando a cirurgia, tira a criança e ele vem preso com aquele cordão, está lá preso na mãe. E o cordão é cortado. A partir daquele momento, irmãos, por um lugar de ruptura, a criança começa a já crescer. Ela vai chorar pela primeira vez. E quando não chora, pastor, tem que levar um tapa na bunda. Tá! E o menino, que isso libera os seus pulmões. Pela primeira vez o leão está rugindo. Pela primeira vez o menino está enchendo os seus pulmões de ar para liberar o seu choro. E a partir daí ele vai ter que se esforçar para respirar. A partir daí, irmãos, ele vai ter que se esforçar para mamar. Sugar aquele seio da mãe que às vezes está seco, não tem leite, o menino fica até roxo, sugando aquilo ali, já começa sofrendo. A mãe sofrendo, o menino sofrendo, porque na ruptura desse cordão umbilical, há uma ruptura que está trazendo crescimento ao menino. Está trazendo crescimento para o menino. E agora ele tem que se esforçar para mamar, se esforçar para respirar, se esforçar para defecar. E a vida começou para ele. Vambora, meu filho, que a vida começou. E assim, irmãos, a nossa vida vai até o fim. Quando diz, aí o menino cresce, só que é o meninão da mamãe, né? O gordinho da lancheira. É o meninão da mamãe. Tem uns dentro de casa ainda com 25, 30 anos que ainda é o meninão da mamãe. Ai, trabalhar, rapaz. É o Kiko da dona Florinda. Mamãe! Daquele tamanhozão ainda está dentro de casa. Só que quando ele sai, deixará o homem pai e mãe. Então você deixou de ser filho para se tornar um homem. Então uma ruptura com o pai e a mãe. Precisa haver essa ruptura. Qual que é o problema falando de casamento, irmãos? Grande parte dos casamentos, homens que se casam, mulheres que se casam e não rompem com pai e mãe. A mulher ainda é, irmãos, a filhinha da mamãe mais do que a esposa do marido. Não funciona. O filho ainda é o filhinho da mamãe mais do que o provedor da sua casa. Não funciona. É bom, querido, ter uma conexão com os pais. Eu não estou falando que você tem que desonrar os seus pais. Ame, cuide dos seus pais. Mas agora você não está mais numa condição de filho. Você está numa condição de esposo. E o que eu quero dizer em relação a filho? É o pai, irmãos. Agora tem mais a conexão do pai, que vai gerar nos filhos essas crises, esses limites que fazem com que os filhos se tornem um homem. Nós também temos aqui os extremos: pais omissos, pais ausentes, pais que se moveram em rejeição.
Esse é o problema da igreja hoje. Você está aqui, homem, você está aqui, mulher, carregando as dores, sabe, geracionais, dores de uma família. As mães são tomadas de rejeição, os pais são tomados de omissão do pai que ele teve. E o que está acontecendo? Você se tornou um péssimo pai, você se tornou uma péssima mãe, você se tornou um péssimo cidadão, você se tornou um péssimo crente. Por quê, irmãos? Porque não teve referências. As falhas da sua casa, as falhas da sua família, a ausência do pai, a rejeição da mãe, a inversão de valores, de troca de papéis na sua casa, tocou a sua vida e afeta a sua vida até hoje. E o que você está fazendo? O que nós estamos fazendo? Transferindo isso para os nossos filhos. Aquilo que fizemos errado até aqui, estamos passando para os nossos filhos também. Está entendendo isso? O pai vai ser aquele, irmãos, que vai gerar destino. O pai vai ser aquele que vai circuncidar o menino. Circuncidar fala da remoção da carne, fala dos limites, fala dos cortes, fala das podas que uma criança precisa ter para poder se conectar ao propósito. Algo interessante que você precisa entender aqui é que esse povo ficou 40 anos caminhando no deserto. Eles haviam, presta atenção, saído do Egito há 40 anos. Só que o Egito não havia saído deles. Talvez você se casou há 20 anos. Não, pastor, 30. Se casou há 30 anos. Não, pastor, 40. Se casou há 40 anos. Talvez você se casou há 5, há 2, há 10 anos. Então você deixou de ser filho, você deixou de ser filha, se tornou marido, se tornou esposa há 10, há 20, há 30 anos, mas há 20 anos ainda vive como filho, ainda vive como filha. E não como homem e mulher, não como pai e como mãe, não como marido e como esposa. Toda a defraudação da sua casa, a degeneração do seu lar, a desconfiguração da sua casa, você trouxe para o seu casamento e está imprimindo nos seus filhos. E a sociedade, irmãos, o Brasil está como está. Uma nação derrotada, uma nação fracassada, uma nação deturpada nos valores, nos princípios, na moral. Por quê? Porque é culpa da família. Não é a culpa do governo, é culpa da família. Porque o governo, irmãos, ele pode estar na mão de ímpio ou estar na mão de justo. Em todo tempo isso sempre houve, mas se a família for forte, uma cultura subsiste. O Brasil perdeu famílias. Não foi o governo que o Brasil perdeu. O Brasil perdeu famílias. Onde você está vendo dentro da sua casa as feministas se levantar. Onde você está vendo dentro da sua casa a menina virar feminista e o menino virar homossexual. Você está vendo isso dentro da sua casa. Pais estão perdendo seus filhos na faculdade para o esquerdismo, para o socialismo. Mulher, irmão, quer ter cabelo debaixo do sovaco. Menina quer pintar o cabelo de roxo, botar um piercing na língua e encher o sovaco de cabelo. E homem, irmão, quer virar Nemo, fazer uma franja assim, puxar um negócio e falar que não quer casar. E isso não é problema do Lula, não é problema da Dilma, isso é problema de pai, problema de mãe, problema de família, problema de lar. Porque o que é que nós temos que entender? A faculdade acabou com o meu filho. Quanto tempo seu filho ficou na faculdade? 4 anos. Com quantos anos ele entrou na faculdade? 18 anos, 20 anos. Irmão, se você não fez no coração do seu filho, na mente do seu filho, no espírito do seu filho, em 18, em 20 anos o que tinha que fazer, com certeza a faculdade em 4 vai fazer o que você não fez em 20. Você não teve lugar no coração do seu filho, no coração da sua filha, não teve presença, não teve exemplo, não teve modelo.
e desconfigurou uma casa, e casas desconfiguradas desconfiguram uma igreja, e uma igreja desconfigurada desconfigura uma nação. O problema do Brasil é a igreja, e o problema da igreja são as famílias. Sabe, irmãos, não tem limites. Nós saímos de casa, a gente ia deixar o Heitor lá, como eu falei para você, ele ia para um campeonato de futebol, como eu queria estar vendo ele lá, o meu menino jogar. É os primeiros que ele está indo, tem 7 anos só o Heitor. E ele queria comprar uma chuteira nova, olha a mãe, né? E foi lá e trouxe a chuteira, e ele veio e chegou o olho brilhando. Aqui essa chuteira tal. Eu falei, para que você vai comprar uma chuteira nova? Olha essa aqui, pô, o tanto que é top, tem as travas, tem isso, tem aquilo e tal. Eu falei, você tem outra chuteira no seu armário, e a sua chuteira não está velha, ela não está ruim, ela dá tempo de você usar ainda. Você não vai comprar uma chuteira nova agora. E eu, irmãos, eu posso dar uma chuteira nova para o meu filho, mas eu decidi não dar, porque não é o momento. E ele chorou, chega amargo. Sabe quando você olha para aquilo ali e você sente no peito também? Coisa de pai, né, de mãe. Mas eu queria tanto essa chuteira. Eu falei, mas agora não é o momento de você tê-la. Espere a sua chuteira ficar velha, não caber mais no seu pé, rasgar. Quando você não puder mais comprar aquela, o pai vai te dar essa. Esse não é o momento ainda de você ter uma chuteira nova. E eu conversei com ele, ele entendeu. Irmãos, nós temos feito dos nossos filhos consumistas. Nós temos feito nossos filhos, sabe, super proteção também gera uma geração de fracos. Você precisa circuncidar o seu filho. Eles ficaram 40 anos no deserto, mas já tinham saído do Egito há 40 anos, mas ainda carregavam a vergonha. Eles carregavam a vergonha da escravidão no Egito. Eles tinham uma mentalidade de escravos. Eles tinham atitude de escravos, pensamentos de escravos. Eles se moviam como escravos, ainda que tivessem saído do Egito há 40 anos. Às vezes você se casou há 5, se casou há 10, se casou há 20, mas mantém uma cultura familiar errada há 20 anos. Às vezes você está olhando para mim e falando, cara, esse pastor aí novinho, eu tenho 20 anos de casada, meus filhos é da idade dele, ele tem alguma coisa para ensinar, pouco importa quantos anos tem o seu filho. Tem gente que está casada há 50 anos casado errado, há 50 anos fazendo tudo errado. Ah, mas estou junto ainda, e daí? Está junto como irmão. Você não é irmão, é marido e é mulher. Nós precisamos aprender a entrar nesses lugares. Precisamos, sabe, irmãos, muitas vezes entregar para os nossos filhos aquilo que nós não recebemos. Nós vamos ter que ser os pais para os nossos filhos, os pais que nós não tivemos. Nós vamos precisar ser as mães para as nossas filhas, as mães que nós não tivemos. Com quem que nós vamos aprender, pastor? Primeiramente com o céu. Porque casamento se aprende com o céu. Porque casamento começou no céu. Cristo e a igreja, casamento não é uma instituição terrena, irmão. Começou no céu. O espelho é o céu. A base é a escritura. E depois eu vou aprender com quem? Com modelos. Deus tem te dado pastores. Deus tem dado à igreja homens segundo o seu coração, para que possam instruir e ensinar. Talvez você não teve um pai biológico, uma mãe biológica de referência, mas você tem pai espiritual. Deus tem levantado pais apostólicos, pastores, líderes, homens debaixo de uma investidura, de uma autoridade que venha de Deus, para trazer destino, para ensinar, para ser modelo, homens que eu posso olhar e dizer, cara, eu quero que a minha casa seja assim, eu quero que meus filhos sejam assim. São referências. Nossos pastores precisam ser para nós referências. Você precisa circuncidar o seu filho. A Bíblia fala
que o menino era circuncidado no 8º dia. E no momento da circuncisão, o seu nome era liberado. Não é como a nossa cultura, que o menino nem nasceu ainda, todo mundo já sabe o nome, a família inteira, não é? Lá não. O menino nascia, ninguém sabia o nome. Às vezes nem tinha nome ainda. O nome do menino era dado na hora do parto. O menino nasceu. Ao 8º dia, circuncisão e liberado o seu nome. Todo mundo passava a saber como aquele menino iria se chamar. A circuncisão, a marca que você faz no seu filho, que vai doer, ele vai chorar, vai sangrar, está liberando para ele o seu nome, está dando para ele a sua identidade. Você está forjando no macho um homem, está forjando numa fêmea uma mulher. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que não se nasce homem e mulher. A Bíblia diz que se nasce macho e fêmea. Quando eu falo isso, as pessoas até assustam e dizem: o pastor vai pregar ideologia de gênero. A Bíblia não fala que nasce um homem e nasce mulher. Diz que nasce macho e fêmea. Amém? Se a estacazinha levantar é macho, se a estacazinha rachar é fêmea. E isso é assim lá no seu exame. Se você for ver lá aquela ultrassonografia que você faz, tem uma lâmina. Como é que você descobre? Se a lâmina levantar, a lâmina de formação, se a lâmina levantar, é macho. Se a lâmina ficar mais baixa e começar a rachar, é fêmea. É assim que funciona. Nasce macho e fêmea. Mas qual é o papel dos pais? Construir no macho um homem e construir na fêmea uma mulher. Por quê, irmãos? Porque tem macho, né? Que tem órgão masculino, mas não é homem. É verdade ou não? É. Pela ideologia, o que ele quis ser. Tem fêmea que tem órgão sexual feminino, mas não é mulher. Virou um tame, sei lá como é que chama. Você está entendendo isso? O outro virou aí como é que chama aquele lá de Uberlândia, perto da gente lá? Pablo Escobar. Pablo Vittar. E no Brasil é assim, irmãos. Escolhido pela revista não sei o que. Eu não procuro saber dessas coisas. Mas o homem mais sexy do Brasil é uma mulher. E a mulher mais sexy do Brasil é um homem. Pablo Vittar e Tami Miranda. Demônio, irmão. Demônio. E isso denuncia o que? O fracasso da família. Não é o fracasso do governo, é o fracasso da família. A ausência de pais. Muitas vezes esses homens, esses personagens, são reféns de lares caídos. São reféns de casas na areia. São reféns da falta da paternidade. Você precisa circuncidar o seu filho. E deixa eu falar para você, para a gente poder terminar. A dor que você carrega da falta de um pai, a dor que você carrega da falta de uma mãe, a dor que você carrega pela sua orfandade, a dor que você carrega por um lar destruído, por um lar fora da presença do Senhor, por um lar da onde você veio, onde não foi te apresentado Jesus, onde, sabe, você não pode trazer isso para o seu casamento. Você não pode trazer isso para dentro da sua família. Você não pode imprimir isso nos seus filhos. Às vezes você vê um pai durão, um pai que não é amável, que não é amigo, que não é companheiro, um pai que não beija a filha, um pai que não beija os filhos. Ah, mas isso é de cultura. O meu pai era assim, seu pai era errado, e você vai ser também errado, seu mané. Seu pai falhou com você, acerte você com os seus filhos.
Uma menina, o primeiro homem que ela tem que ouvir dizendo eu te amo, não é o marmanjo da faculdade, o marmanjo da escola é o pai. O pai tem que olhar nos olhos da sua filha e dizer eu te amo minha filha. Sabe por quê? Por que as meninas com 11, com 12 anos se entregam? Por que meninas na igreja, irmãos, filhas da igreja, com 12 anos estão tendo relação sexual? Porque o primeiro homem que olha para ela, que é o bocó lá da escola, e diz para ela, eu te amo. Ela nunca ouviu isso, ela não sabe o que é. Eu te amo, deita comigo. Você também não me ama? Então vamos nos relacionar. Quando a sua filha com 12, com 13, com 14 anos, um rapazote chegar para ela e falar eu te amo, aí ela vai falar assim, eu já ouvi isso antes. Eu sei quem verdadeiramente me ama. E aquele que me ama de verdade, o Senhor deu a vida por mim. E aquele que me ama na minha casa, o meu pai me protege e não me pede nada em troca. Você é um impostor. Porque o seu amor está baseado em troca. Isso não é amor, sem vergonha. E lasca-lhe a mão na cara, irmão. Fala, vai com o seu amor para o quinto dos infernos, rapaz. Mas tem que falar para a filha. Tem que falar para a esposa. Você já falou para sua esposa, eu te amo hoje? Não é só na hora do querer o negócio não, irmão. Você já falou. Ensinamos os homens lá no seminário de homens a todos os dias olhar para sua esposa e dizer eu te amo e morrerei por ti. Eu te amo e morreria por ti. No dia bom e no dia ruim, brigado ou sem briga, tudo bem ou tudo mal, eu te amo e morreria por ti. Por quê? Porque esse é o seu papel, morrer pela sua esposa. Irmão, sai desse lugar de timidez, de vergonha. Diga para sua esposa. O homem, os filhos precisam, sabe, irmãos, entrar nesse lugar. É o pai que pega e transfere para o filho, irmãos, autonomia. Filhos inseguros, filhos amedrontados, filhos, sabe, machucados. Falta de paternidade, falta de um pai. E às vezes você não faz por mal. Às vezes você que está aqui, você que está me ouvindo aí no vídeo, ama a sua família, ama a sua esposa, mas não vive bem com ela porque não conhece os papéis. Ama os seus filhos, chora por eles, mas não é um bom pai, porque só amor não garante uma boa paternidade. Ama seus filhos, não quer vê-los mal de jeito nenhum, mas não sabe ser um bom pai. Precisa aprender, irmãos, a estar presente, a estar junto. No futuro, querido, não é do videogame que você deu para o seu filho que ele vai se lembrar. Não é do tênis de marca que você deu para o seu filho que ele vai se lembrar. Não é da bicicleta nova. Ele vai lembrar, irmãos, do dia que você ensinou ele a andar de bicicleta e você estava ali junto. Não é da bicicleta que ele vai lembrar. Ele vai lembrar como você o ensinou, se foi você que ensinou. Não é do clube que você era associado, se era o melhor da cidade. Pode ser, sabe, a piscina mais rebinha, mas ele vai lembrar como você o ensinou a dar as primeiras baçadas. Não é do time que ele jogou, ele vai aprender os primeiros dias no fundo de casa, você batendo bola com ele, você sentado com ele, ensinando com ele, chorando com ele, abraçado com ele. Fala, cara, meu pai foi pai. Meu pai não tinha nada, a gente não tinha clube, a gente não tinha piscina, a gente tinha carro, a gente não tinha nada, mas eu tive pai. Eu tinha um amigo, eu tinha alguém que olhava nos meus olhos, que me ajudava. Sabe, irmão, seu filho vai fazer prova de motorista, sua filha já fez um exame, levou bomba, fez outro exame, levou bomba, exame de direção. Tem uns que fazem 2, 3, não consegue. Irmãos, insegurança, falta de pai. Antes do exame faz tudo certo, na hora não consegue. Chega lá, desmarca o serviço, pede folga, pede o patrão, vai com ela.
Chegar na hora, às vezes a gente fica com medo de fazer isso, porque fala, não, eu vou botar uma pressão, não vai não. Chega na hora, olha nos olhos da sua filha e fala, hoje você vai passar, porque eu libero sobre a tua vida, que todo medo, que toda ansiedade se vá. Eu declaro sobre ti a cobertura do Espírito, e te encorajo a vencer esse momento. Vai, vença, em nome de Jesus, eu estou aqui te esperando. Ela vai passar. Porque o pai, irmãos, tem a capacidade de romper as barreiras do medo e de imprimir num filho. Sabe o que eu faço? Um dia com o meu Heitor, irmãos, quando eu vi isso, o Heitor desde pequenininho lá em casa tem uma piscina. E é uma piscina grande, uma piscina funda. E ele caiu nessa piscina quando era criança. Então a gente desesperado, estava lá na Europa pregando a palavra quase um mês. E o diabo dizendo, eu vou matar os vossos filhos, eu vou matar os vossos filhos. Essa era a palavra que nós recebíamos lá. Estava com o apóstolo Luiz Hermínio, outros homens, e nós orando, chorando pelas nossas famílias. E quando eu cheguei, minha esposa não me contou isso quando eu estava lá. Olha a sabedoria da mulher. Minha amada, te amo, meu amor. Irmão, se ela me fala um negócio desse, eu estou lá, eu pego avião e venho embora. Quando eu cheguei aqui, ela falou, tenho que te contar uma coisa. Veio tocar dentro da piscina. Tinha 1 ano. 1 ano. E a Karine não viu ele caindo na piscina. De repente deu falta dele. Cadê o menino? O primeiro lugar que ela correu foi para a piscina, e ele estava lá dentro. E pegou ele, pulou lá, puxou ele de lá. Irmãos, e ele não sufocou. Ele não bebeu água, ele não desesperou. Tirou ele de lá, olhou para ele, ele mexeu, deu um sorriso e estava tudo bem. Deus o guardou. A Karine ficou sem andar uns dias lá, paralisada em coma lá na cama. E o menino correndo, chutando, né, as coisas. Mas a gente entendeu, precisamos fazer, sabe, proteger. A piscina já era protegida, irmãos, mas a nossa auxiliar lá entrou e esqueceu o portão aberto. Satanás, irmão. Aí a gente botou cadeado nos portões lá da grade que separava para a piscina. Vamos ensinar esse menino a nadar, esse menino precisa aprender a nadar. E colocamos ele muito pequenininho, irmãos, piquititico, aprendendo a nadar numa escola de natação. E ele nadando para lá, nadando, aprendendo. Quando ele fez 2 anos e pouco para 3 e pouco, já estava bastante tempo. Eu vi que ele sabia nadar. Eu já vi que ele sabia nadar. Ele já estava, sei lá, 2 anos ou mais na natação. Eu vi que ele sabia nadar. E eu comecei a levar ele para a nossa piscina e falar, você não precisa mais desse colete, você sabe nadar. Não pai, inseguro. Aí eu botava ele no colete assim, aí ele tentava encostar o pé no fundo, não conseguia, né? E o colete segurava ele. O pai vai tirar o colete, não, aí me abraçava assim. Aí eu não queria forçar. Eu falava, você precisa tirar o colete, você precisa tirar o colete, você sabe nadar. E a gente ia brincar na piscina, ele queria o colete. Um dia, irmãos, eu pregando na igreja, domingo à noite eu pregando, ele sentado lá no cantinho olhando. Eu pregando, eu nem vi que ele estava lá. E eu falei assim, olha, a melhor coisa que um pai pode ter é falar para um filho algo e o filho acreditar na palavra de um pai. Assim é Deus conosco. Deus quer falar conosco, Deus quer nos orientar, Deus quer nos dar direções. E o coração de Deus se alegra quando um filho crê, recebe, cumpre. Que um filho rompe o medo, que um filho rompe suas limitações e entra naquilo que Deus está falando. Não é assim com um filho. A coisa mais, feliz para um pai não é quando você fala, desafia seu filho para alguma coisa e você vê que seu filho aceita, entende, crê na sua palavra. Ele ouviu, irmão, e ficou quietinho. Depois, no fim de semana, no outro final de semana, quando nós fomos brincar na piscina, ele falou assim, pai, hoje eu vou tirar o colete. Aí eu falei, por que, filho? Eu nem falei nada para você a respeito disso, porque o Senhor pregou no domingo que a melhor coisa que um filho pode fazer é crer na palavra de um pai. E o Senhor falou que eu sei nadar, então eu sei nadar. Eu vou pular aqui sem o colete. Falei, uau, o meu menino. E eu falei para ele, filho, eu estou aqui do lado.
Qualquer coisa você pode ter certeza que seu pai está aqui para te salvar. Irmãos, ele pulou na piscina pela primeira vez e atravessou a piscina todinha, de fora a fora, sem parar, sem pensar. Chegou lá do outro lado, olhou para mim, deu um sorriso e nunca mais botou o colete. Para nenhum tipo de profundidade, nunca mais, em piscina nenhuma, ele botou o colete. E nada igual um tubarão. Sabe por quê, irmãos? A palavra é imprimida no coração do Pai. Quero contar só mais um testemunho rápido que nós vamos orar. Irmãos, quando uma criança pequena sobe num muro, num lugar alto, ele chega ali e ele, sabe, seu menino está com 1 ano e meio, 2 anos, aprendendo a fazer, sabe, as suas peripécias, aprendendo as aventuras. E ele chega ali e você fala assim: vem, pula aqui, pode vir. Vem, filho, vem, pula aqui. E ele está com aquele medo: ai, não vou. O que a mãe faz? Ó, o menino, vai machucar o menino, vai não sei o que, brincadeira é essa, não sei o que lá, é ou não é? Aí o pai fala assim: deixa o menino crescer, deixa o menino ser desafiado. Vem, filho, pode vir, o pai te segura. O pai te segura, o Heitor lá assim no parquinho, num lugar alto. Vem, pode pular, pula daí, eu estou aqui. Eu te prometo que não deixo você cair. Vai, não vai. De repente, pequenininho, dando aquele sorriso, ele pulou. Quando ele pulou, eu o segurei. Quando eu o segurei, o coração dele acelerado, e o meu também, porque a gente, tá lá, coração com coração, batendo. E ele apertou, me deu um abraço, olhou para mim: quero ir de novo. Aí sobe, pula, irmão, aí sobe, pula. Aí você tem que até falar: não, chega, cansei, vamos para outra aventura depois. Ele confiou, irmãos. Escuta o que eu vou falar para você. Nunca mais se esqueça disso, desse exemplo. Se for um outro homem, uma outra pessoa que chegasse e dissesse: pula, vem cá, eu vou te segurar, eu não vou deixar você cair. Ele não vai. Porque você, pai, você, mãe, é o super-herói do seu filho. É na sua palavra que ele confia. Presta atenção no que eu estou falando para você. É na sua palavra que ele confia. Porque enquanto ele é menino, é só palavras que ele ouve. Você é o super-herói, é na sua palavra que ele confia. Outra pessoa vem cá, pula aqui, eu te seguro. Não, você não é o meu pai. Só que, irmão, seus filhos crescem, se tornam adolescentes, se tornam jovens. E aí, além das suas palavras que ele confia, ele vai ter que ver o seu exemplo que lhe dá destino. Ele vai ter que ver o seu exemplo que lhe dá destino. Porque os seus filhos, irmãos, os seus filhos não vão fazer o que ouvem vocês falando, mas o que veem vocês fazendo. Às vezes você fala alguma coisa para os seus filhos adolescentes e parece que eles chegaram numa idade e eles não ouvem mais, parece que eles não estão ouvindo mais. Deixa eu falar uma coisa para você: os ouvidos do seu filho podem estar temporariamente fechados aos seus conselhos, mas os seus olhos nunca se apartarão do seu exemplo. Os seus olhos nunca se apartarão de quem você é. Por uma fase rebelde, por um momento, parece que eu perdi meu filho. Se você tem exemplo, os seus olhos nunca se apartarão do seu exemplo. Ainda que seus ouvidos temporariamente se fechem àquilo que você fala. Sabe por que existe aborrecente? A gente fala adolescência. Sabe por que muitos pais na igreja perdem os filhos na adolescência? Na faculdade, no namoro, vai para a sexualidade, vai para a droga. Sabe por quê? Presta atenção. Porque ele ainda é aquele menino que está pulando e está acreditando. Ele ainda é aquele menino, só que ele cresceu. E quando ele cresceu, os seus braços têm que ter crescido junto para segurar o pulo do seu filho.
Lá no início, os seus braços, talvez mais enfraquecidos, que conseguiam segurar um menino de 3 anos, são as suas palavras. Mas os braços fortes, que seguram um adolescente, são as suas atitudes. Sabe o que está acontecendo? Por que meninos se perdem, se decepcionam? Meninas com 13 anos, 12 se entregam para um namorado. Homens com 12, 13 anos se tornam homossexuais. Meninos experimentam droga, vão ser marxistas. Sabe por quê? Porque os braços do pai não se desenvolveram para continuar segurando os seus pulos. Sabe quem é o braço do pai? As suas atitudes. Então eles continuam pulando, acreditando, mas quando eles pulam, é como se você não conseguisse segurá-los e eles se esborracham no chão e pá! E eles estão se machucando. Sabe por quê? Porque eles estão vendo que tudo aquilo que vocês falaram não é aquilo que vocês praticam. E isso é deixar o filho escapulir pelo meio dos braços e deixar ele dar com a cara no chão. E deixar ele se machucar, se arrebentar. Porque eles cresceram. E agora com 8, e agora com 10, e agora com 12, eles são inteligentes, eles sabem tudo, eles veem tudo. E eles começam a ver que aquilo que eles foram ensinados com 2, com 3, com 4, não é aquilo que você pratica. Você ensinou para eles que não é para mentir, mas você mente. Você ensinou que não pode dever, mas você deve. Você ensinou que tem que ser calmo, mas você é irritado. Você falou que família, pai e mãe, não tem problema, mas vocês têm problemas. Adultérios, traições, brigas, e seus filhos estão vendo que tudo aquilo que eles ouviram era uma farsa. Então esse é o pulo do adolescente, querendo que os braços da atitude de um pai o segurem, mas esses braços da atitude são fracos. Os braços das palavras, das falas, seguravam um menino de 2, 3 anos. Mas os braços do exemplo não seguram, não tem força para segurar um menino de 13, de 14 anos. Então eles entendem que tudo aquilo que eles viveram numa família é mentira. Então vou procurar algo fora que seja uma verdade. Não existe casamento fiel. Meu pai não ama minha mãe não ama meu pai. Minha mãe tem um homem fora, meu pai tem uma amante. Meu pai deve a cidade toda. Minha mãe diz que não pode mentir, mas toca alguém em casa, manda dizer que eu não estou. Minha mãe me ensinou que a igreja é um lugar de cura, e que Jesus cura a enfermidade, mas quando ela está com dor de cabeça, ela fica em casa. Que tipo de vida é essa? Aí o adolescente entra em crise, ele enlouquece. É isso que nós temos feito com os nossos adolescentes. Por isso que é a principal fase, aonde os perdemos. Quando um adolescente, irmãos, chegou aos 10, aos 12, aos 13 e continua vendo que pai é pai, que mãe é mãe, que mulher é auxiliadora, que homem é sacerdote, que não se deve, que se paga suas contas, que não se mente, que se organiza uma casa, você vai ver um adolescente de 12 anos forte. Você vai ver uma menina de 12 anos posicionada. Você vai ver um menino de 13 anos, irmãos, que é um homem, que tem palavra, que tem verdade, que tem posicionamento, que tem ministério na igreja, que o mundo não o seduz, porque a família o protegeu. Por isso que eu estou dizendo para você que pesquisas comprovam, falei ontem, que lares estruturados, ainda que crianças foram criadas fora da igreja, os filhos têm mais estabilidade do que filhos que foram criados na igreja, mas os pais não foram o seu modelo em casa. Porque, irmãos, os filhos vão aprender alguma coisa na igreja, mas a base de formação de um homem é a família. Eu não posso no meu púlpito, irmãos, ensinar um menino de 8, de 10 anos como um pai dele pode ensinar. Eu não posso ensinar uma menina de 12, de 13 anos como a mãe, o pai pode ensinar. Pai e mãe ainda são as maiores referências. E a família ainda é a base, o QG, o quartel-general do céu na terra. Eu termino essa reunião dizendo isso: fortaleçam os seus braços, para que os seus filhos possam pular, para que independente da altura ele possa pular, e o braço do exemplo o segure.
nossos filhos continuam acreditando em nós. Por quê? Porque as nossas atitudes respaldam o que ensinamos. Nunca mais se esqueça disso. Quando ele tinha 3, 2, era fácil segurar, levezinho. Porque só a minha palavra convencia. Sua palavra não convence mais. Porém o seu exemplo arrasta. Se você viver, você traz seus filhos juntos. Se você e o seu marido viver como uma casa forte. Se você e seu marido viver como uma casa forte, trará os seus filhos juntos e seu casamento alinhado. Isso é paternidade. Amém? Igreja Vida na Palavra, vivendo a expansão do reino. Avenida Serra Negra, quadra 40, lote 8, Caldas do Oeste, Caldas Novas, Goiás. WhatsApp 64992137522.